Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Célia, e nós iremos continuar falando sobre água, sobre hidrografia, tá? E agora nós iremos falar sobre as diferenças de oceanos e mares, tá bom? Então assim, o nosso planeta ele é conhecido como planeta Terra, mas também pode ser chamado de planeta Água. Por quê? Porque olha só essa porcentagem, é cerca de 70% do nosso país, ele é coberto por água, tá? E aqui a gente falando sobre as águas oceânicas e águas continentais, nós vamos perceber o seguinte, ó. As águas oceânicas, elas quais são? Elas abrangem tanto os oceanos quanto os mares. Então a gente vai saber a diferença de um para o outro. E as águas continentais, que vai ser o conteúdo da próxima semana, que são os rios, lagos, geleiras e águas subterrâneas. Nesse de águas continentais, nós iremos falar sobre as bacias hidrográficas, os tipos de rios, aqueles rios que são perenes e tudo mais, tá bom? Então, assim, voltando aqui, ó. Então, a gente vai ver, nós temos apenas 3% das águas continentais, que é aquilo que a prof tinha falado a semana passada, que cerca de 2% está congelada e sobra 1% só, e esse 1% a gente transforma em 100%, e aproximadamente 67% dessa água continental está no nosso país. É por isso que a gente precisa tanto cuidar dessa água potável. Eu estou repetindo aquilo que eu falei a semana passada, ok? Então, continuando, aqui eu coloquei um mapinha para vocês, falando quais são os oceanos. Então, nós temos quantos oceanos? Ó, 5 oceanos. Então, nós temos o oceano glacial ártico, glacial antártico, o Pacífico, que ele se encontra aqui, lembrando que a Terra não é plana, certo? E eles se encontram aqui, por isso que está repetindo Pacífico aqui e Pacífico aqui também, tá bom? Aqui tem o Atlântico, que é aquele que banha o nosso país, tá? Aqui tem o Índico e assim por diante, certo? Então, nós temos 5 oceanos: glacial ártico, Pacífico, Atlântico, o Índico e o Antártico. Então, o Ártico no norte e o Antártico no sul. Então, vamos saber a diferença de mar e oceano. Então, assim, ó, o mar, tanto o mar quanto o oceano, pessoal, os dois são de água salgada, tá? Por favor, os dois são de água salgada. Só que quando a gente fala de mar, ele é uma porção menor. Então, a profundidade dele é menor, ele é próximo do continente, ele banha o continente, ele está próximo ali da área continental, da onde tem terra firme, tá? E essas águas, elas recebem, conforme está escrito aqui, recebem diretamente a influência terrestre. Por quê? Porque fica próximo, certo? E os oceanos? São porções maiores, bem mais profunda e estão mais distante da área continental. Aí, voltando a falar dos mares, tem 3 classificações de mar. Tem o mar aberto, que é a ligação entre os mares abertos e as águas oceânicas, é como se fosse assim, tá? O mar aberto, ele é onde ele se encontra com o oceano. Então, lógico que assim, aos nossos olhos, é lógico que nós mesmos, pessoas que não somos peritas nisso, a gente não conseguiria identificar, tá? Mas assim, as pessoas que fazem estudos e tudo mais, eles têm conhecimento disso. E aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês verem aqui. E aí tem o mar de interior ou continentais. O que seria isso? Ó, são mares que possuem ligações estreitas, geralmente através de estreitos, com as águas oceânicas. Então é como se fosse assim: ele está entre um oceano, entre uns continentes, e ali ele está fechado entre os continentes, e ali dentro ele tem o mar. E ele simplesmente ele liga ali pelo um estreito. Tem qual estreito que a gente poderia falar? O Estreito de Gibraltar, tem o Estreito de Bering, que é aquele que a gente falou bem, acho que foi no comecinho do ano, que possivelmente o ser humano teria chegado há milhares e milhares de anos atrás pelo Estreito de Bering, que foi onde eles conseguiram passar os nossos primeiros seres humanos que chegaram aqui no nosso continente, tá bom? E os mares fechados? Embora ganhem o nome de mares, estes corpos de água salgada são, na verdade, imensos lagos, pois não possuem
conexão com as águas oceanas, justamente. Então, ele não tem contato com o oceano, mas ele é de água salgada, ele é um mar, só que porém fechado, ele não tem contato com o oceano, tá bom? E aqui a gente tem outro exemplo, e nós vamos falar já de correntes marítimas. Então, assim, o que seria essa corrente marítima ou corrente oceânica? Ela vai designar umas imensas porções de água que se deslocam de um lugar para o outro. É como se fosse a gente falar de massas de ar, só que seria correntes marítima. E ela vai ter a corrente quente e a fria. Tudo isso que a gente está falando de oceano e mar, o clima, as massas de ar, tudo interfere no oceano, tá bom? Então, assim, eu quero que vocês leiam com bastante atenção, façam o exercício com qualidade. São questões só objetivas, tá vendo aqui? Só de assinalar. Então, e eu quero dar uma dica para vocês aqui, ó. Ao invés de vocês responderem, ter que copiar tudo isso aqui no caderno, não é necessário, tá? Eu quero que vocês tentem responder diretamente lá na sala de aula do Google. Vamos imaginar o seguinte, a semana passada, aqueles que me enviaram atividade, porque tem gente que não me enviou atividade ainda, tirou uma foto e foi lá e anexou a foto. Se quiser fazer assim, pode continuar fazendo, mas tentem fazer já da outra forma, que ao invés de anexar, do lado vai estar escrito criar, dentro da atividade. Então, ao invés de anexar, está escrito criar. Clica em cima de criar e vocês só vão colocar assim, ó, alternativa, a número 1, alternativa B, não sei. A número 2, alternativa A. Então, não é necessário copiar nada, nem passar para o caderno. A única coisa que vocês vão fazer no caderno é fazer a pauta e colocar o nome daquilo que vocês estão estudando. Então, não é preciso. Ah, professora, mas eu quero copiar no meu caderno porque eu quero deixar lá. Não tem problema, pode fazer, melhor ainda, tá? Mas dentro da sala de aula do Google, tentem fazer já só a resposta para ficar mais fácil para vocês e vocês não terem que ficar muito tempo ali. Mas eu quero que vocês leiam todo esse conteúdo, assistam, e eu coloquei todos esses textos e imagens aqui justamente para quê? Para que aquelas pessoas que não têm acesso à internet consiga pegar esse material aqui impresso e consiga resolver a atividade, tá bom? Então, assim, façam com qualidade, qualquer coisa é só chamar a prof, que eu tô aqui para orientar vocês, tá bom? Beijão, até a semana que vem.